Boa noite a todos. Eu não preciso dizer que é uma grande honra poder ministrar aqui nessa noite. Estou estreando em horário nobre. É uma honra maior, né? Mas, como o Ares disse, nós caminhamos juntos durante muitos e muitos anos. Eu estou aqui praticamente desde a constituição da igreja. Então a gente passou muita coisa juntos. Inclusive esse afastamento de 10 anos, que foi muito bom. O retorno foi melhor ainda. E é bom, mas voltar é muito melhor. E eu disse para ele quando entrei pela porta também, que naquele dia o Senhor falou no meu coração claramente: esse é o seu lugar. Não faltaram ofertas e nem faltaram locais oferecendo para que a gente estivesse lá contribuindo com o trabalho. Mas a essa altura do campeonato, nada me seduz. Eu prefiro obedecer a voz de Deus a fazer aquilo que eu tenho vontade ou aquilo que eu gostaria que acontecesse. Então, agradeço também a bondade dos pastores de me concederem a oportunidade de estar aqui nessa noite. E agradecer a presença de todos vocês. Espero que vocês, juntamente comigo, possam fluir na palavra. Eu quero dizer a vocês que minha esposa não está presente, o que é um grande perigo. Ela vai ficar brava depois que ela assistir a ministração, porque ela vai dizer que a minha palavra é sempre uma palavra pesada, nunca tem muito açúcar, mas eu sou assim mesmo. Deus tem colocado na minha vida palavras de direção e palavras que falam mais profundamente a respeito daquilo que nós, como cristãos, devemos exercer e praticar, para sermos cristãos e não somente crentes, né? Então, eu queria hoje falar aqui com vocês. Eu costumo dar título às minhas mensagens. O Vlad tinha me perguntado, mas para constar, já que está sendo gravado também, a mensagem de hoje fala de concordantes ou obedientes. Qual é a diferença na prática, na nossa prática de vida cristã, entre ser concordante e obediente? Eu sei que eu e você muitas vezes não discernimos muito bem o que isso significa. Para nós, as coisas acontecem mais ou menos de acordo com as nossas expectativas, ou deveriam, e tudo aquilo que acontece fora dela, em geral, não é muito bem-vinda. Então eu queria primeiro definir o conceito, né? Qual é a grande diferença entre concordar e obedecer. Porque do ponto de vista do reino de Deus, são duas coisas muito diferentes. São duas coisas que fazem você passar ou não pela porta, que o pastor Alex disse aqui ainda há pouco. Concordar ou obedecer. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado: você é concordante ou obediente? Pergunte para ela, hein? Não responda ainda não, calma. Por enquanto ficar só na pergunta é melhor, não é? Porque tem uma grande confusão da nossa parte quando a gente se coloca diante disso. E eu busquei aqui no dicionário Michaelis a definição: concordantes e obedientes. Só para a gente ter um parâmetro conceitual, né, a respeito do que seria. Então diz no Michaelis aqui o seguinte: vou botar meus óculos porque a minha idade é mais avançada e não me permite, né? Então vamos lá. Diz assim de concordantes: pôr-se de acordo ou estar de acordo. Ação condicionada a estar de acordo. Vou repetir. Concordantes: pôr-se de acordo ou estar de acordo. Ação condicionada a estar de acordo. E obedientes: submissão, docilidade, ato de submeter-se à autoridade, domínio e ordens recebidas. Parecido, né? Bem parecido. Eu acho que o Roberto tem falado aqui nas manhãs de domingo, desde o começo do ano. O pastor Alex ministrou aqui por 2 vezes também a respeito de Barbaracá. Nós estamos aqui num mover que eu estou pingando, não sei você, há muito tempo, de todo o coração. Ministério de Louvor, muito obrigado pelo que vocês me proporcionaram. Eu estou podendo ministrar no Espírito. Foi tremendo o louvor hoje. Há muito tempo eu não me sentia assim. Glória a Deus por isso. E eu acho que isso faz parte desse mover. Essa coisa do Barbaracá, da emancipação, de nós caminharmos daquilo que é incompleto para o que é completo, do que é obscuro para aquilo que é claro. Então, dentro desse conceito, é que eu queria compartilhar com vocês essa diferença que existe entre a atitude daqueles que concordam e a atitude daqueles que obedecem. E eu sei que não é muito fácil
a gente reconhecer essas duas coisas. São situações que às vezes colocam uma interrogação, né, na nossa cabeça. Então, para que a gente pudesse, juntos aqui, ter uma luz a respeito, o Senhor me colocou uma palavra e eu gostaria de compartilhar com vocês e convidar você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia, no seu iPad, iPhone, no papel, sei lá. Eu gosto de ler a palavra de Deus. Eu acho gostoso poder ler juntos. Então eu queria que você abrisse, por gentileza, em João, capítulo 10. Nós vamos ler os versículos de 1 a 5. João 10, 1 a 5. Na versão que eu transcrevi aqui está assim: em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e ele as leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. O Senhor Jesus aqui está colocando de uma maneira muito clara aquilo que nós queremos compartilhar nessa noite. Ele está colocando diante de nós um princípio extremamente importante. Existem dois tipos de comportamento. Por consequência, dois tipos de pastoreio. E nós podemos nos enquadrar ou num ou no outro. Nós podemos estar num tempo em que nós iremos com ele, ou num tempo que nós vamos ficar sem ele. Nós podemos estar num tempo de maturidade, ou num tempo de meninice. Nós podemos permanecer incompletos ou nos tornar completos. Isso depende do nosso comportamento diante dessa situação. E não é muito difícil a gente encontrar exemplos em nós mesmos, né? Afinal de contas, nós todos somos tremendamente obedientes. Eu sei que aqui na comunhão cristã, todos nós somos super obedientes. Então eu vou usar um exemplo de concordância bíblico. Um amigo nosso, está assim, muito querido, explícito, escrito na Bíblia, e que assim não coloca nenhum de nós diretamente na fogueira. Você não precisa abrir comigo, mas se você quiser acompanhar, lá no livro de Atos, no capítulo 10, nós temos uma passagem interessante a respeito de Pedro, quando ele é convocado a ministrar pela primeira vez a palavra aos gentios. E isso aconteceu porque um dia o Senhor apareceu a um goi, e não a um judeu, chamado Cornélio, centurião da corte romana, e disse lá para esse Cornélio, que era temente a Deus e tinha facilidade na presença de Deus, para que ele fosse até Pedro e para que buscasse Pedro, para que viesse ministrar a ele, a vida dele, a sua casa, e para que ele pudesse entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E Cornélio, como era um goi, ele obedientemente se dispôs e foi. Viajou a pé e caminhou bastante até onde estava Pedro. Mas Pedro, que era judeu, discípulo do Senhor, ouviu diretamente do trono, enquanto foi arrebatado dos sentidos, uma ordem explícita. O Senhor sabia quem ele estava incumbindo de ministrar a palavra. Ele sabia que Pedro era judeu e era judeu, e judeu tosco, duro. E sabia que ele guardava certos costumes judaicos que não tinham mais sentido. E sabia que ao estar com Cornélio, ele ia desmerecer Cornélio. Eu não sei se você já passou por essa situação, mas eu diversas vezes. Eu tenho inúmeros amigos judeus. Eu tive a oportunidade, estava compartilhando com o Ares e com o Haroldo um pouco antes, eu tenho uma pilha de kippahs. Meus filhos já foram até, pajem, em casamento judaico. Eu já frequentei, além de brits, bar mitzvah, Shabbat. Shabbat para não judeus é impossível ser convidado, eu já tive diversas vezes. Eu tenho amigos judeus com quem eu compartilho a palavra e eles respeitam hoje muitíssimo. Mas eu sei que eles têm pouca ou nenhuma estima por nós não judeus. Nós para eles somos apenas e tão somente góis ou goim. Mas pejorativamente nós somos góis.
aqueles que não são o povo escolhido, aqueles que não são o povo de Deus. São super amigos, mas você é goi e eles são de Deus. E para Pedro aqui a situação era mais ou menos essa. E Pedro foi convocado a compartilhar a palavra de Deus com um goi. É certo que ele estava contrariado. E o Senhor quis prepará-lo em espírito. E colocou aqui algo interessante, que fala a respeito do alimento. O alimento kosher, o alimento separado por Deus para ser comido, que é aquilo que Pedro se alimentava, e fala também a respeito de poder estar em contato com alguém que não era judeu. Isso tudo numa ordem só. Abrem-se as cortinas, aparecem lá os animais a serem mortos, e as pessoas, o Senhor diz, você come de tudo isso. O Senhor estava antevendo que Pedro iria ministrar, e certamente ia chegar na casa de Cornélio, e Cornélio ia oferecer para ele alguma coisa. Quando alguém vai à sua casa, você ao menos oferece um cafezinho. Sim ou não? Tem alguém aqui que não oferece café? Pelo menos um cafezinho você oferece. Mas no costume judaico, e no costume da época aqui, as pessoas ofereciam umas às outras em honra por estar recebendo essa pessoa. E Pedro ia lá comer, na casa do goi. E se ele fosse comer carne, ia dar confusão. Porque que carne ele ia comer se essa carne não fosse kosher? E o Senhor aparece, só aí prepara Pedro, olha, aquilo que você considerava, desconsidera. Agora você está liberado, pode comer o que te oferecerem. Aliás, o que colocar na tua frente, por favor, não recuse. Coma, não escandalize. Isso é, por mim, liberado. Faça isso, fique tranquilo, vá à vontade. Compartilhe com as pessoas. Só que Pedro disse não. Algum de vocês já leu essa passagem? Não? Já leu? Bastante vezes, né? Se não, leia de novo em casa. 3 vezes, Deus diz para Pedro, come. E Pedro responde, o senhor está louco? Ai, eu sou judeu. Judeu não come qualquer carne. Nós só comemos o dianteiro, o traseiro é impuro. Peixe sem escama? De jeito nenhum, vai que ele me oferece. Eu vou para o inferno. Deus não vai se agradar de mim, Deus. 3 vezes, Pedro, não torne impuro aquilo que eu já liberei como puro. E Pedro diz, de jeito, modo nenhum, Senhor. A minha vida inteira me preservei. Não basta o Senhor me pedir para ir pregar para um goi na casa dele, e ainda vou ter que comer a comida dele? Está errado. Essa atitude é uma atitude de obediência? Se eu concordo, eu vou. Se eu não concordo, eu não vou. Se eu concordo, eu como. Se eu não concordo, eu não como. Se eu concordo, eu falo. Se eu não concordo, também não falo. Eu sei, de todo o coração, que isso não aconteceria comigo e com você, certo? Tem alguém aqui com quem isso aconteceria? Não, nós íamos, não. Senhor, o Senhor está mandando, a gente vai, não é? Estou indo agora, vou primeiro. Quando o pastor Alice fala, vamos, você fala, fui. Só na placa do carro, né? Fui. Entra no carro e fui. Quantas vezes Deus fala conosco e a gente fica lá? Mas já que nós estamos entre irmãos, existe alguém aqui entre nós que ainda não declarou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se existe, levante sua mão, por favor. Tem alguém aí? Tem? Tem alguém que não tenha declarado? Ninguém? Certeza absoluta? Todos têm convicção de que voluntariamente entregaram a sua vida ao Senhor? Bacana. Então nós estamos entre irmãos, certo? Podemos falar com liberdade. Posso ficar à vontade? Que a minha mulher não me ouça que ela está dando aula. Será que alguma vez nós discordamos de Deus ou da autoridade por Ele instituída nas nossas vidas? Será que alguém já fez isso? Eu só não levanto mais os 2 pés, porque senão eu caio, sentado. Uma vez, 2, 3, quantas vezes eu e você já não fizemos isso? Agora, presta atenção. Se você não, sua ficha não caiu, você, não, eu não. Comigo isso nunca aconteceu.
Repare em algumas características extremamente importantes que acompanham aqueles que são incompletos, imaturos, ainda enxergando em parte. Algumas características dessas pessoas que ainda fazem parte da turma dos concordantes e que Pedro aqui demonstra todas elas para nós nessa passagem. Olha aqui uma coisinha. Veja se algum dia você já tentou convencer a Deus que do seu jeito era melhor. Alguém já fez isso aqui? Eu nunca. Você já fez? Já fez, pastor? Um monte de vezes. Um monte de vezes. Eu conheço gente que pede para Deus uma coisa e pede, acha que Deus é surdo. E dá cambalhota e faz novena. E quando Deus responde, diz, mas não era assim que eu queria. Nunca aconteceu com você? Um monte de vezes. Um monte de vezes. O cara ora para ganhar um automóvel. Eu queria um carro, Senhor, eu ando a pé. Meu Deus, é tão bom, a cidade é tão grande. Um carro seria tão benéfico. Eu poderia ir para o trabalho de carro. Eu poderia buscar minha esposa no trabalho de carro. Levar meus filhos. Eu poderia isso, eu poderia aquilo. Aí o Senhor libera o carro. Ô Senhor, carro japonês, preto. Eu queria alemão e branco. Eu não concordo com isso. Nunca aconteceu com você. Só comigo. Você já reparou que as pessoas são concordantes, elas têm uma justificativa para todas as coisas? Eu, Senhor, de modo nenhum comerei coisa imunda. Por quê? Porque eu sou judeu, eu sou escolhido. É por isso que eu não como. O Senhor está enganado. Vem alguém da parte do Senhor e te admoesta, te adverte de algo que está desalinhado. E você prontamente tem uma resposta na ponta da língua. Ah, eu fiz isso porque... Uma outra característica muito importante é a opinião dos outros. Pedro aqui estava preocupado. O que os judeus iam pensar dele? Ele, um judeu indo andar com goi? Quantas vezes nós pensamos ou ficamos preocupados com o que as pessoas vão pensar a nosso respeito? Imagine você, se um de nós vier aqui na frente ministrar alguma coisa e ficar preocupado com o que vocês vão pensar a meu respeito. Eu venho para cá certo de que depois dessa palavra, a última coisa que eu vou ser é popular na igreja. Isso eu garanto. Tenho certeza absoluta. Mas, de fato, isso não faz diferença. O que interessa é que eu possa compartilhar com vocês aquilo que é da parte de Deus e não aquilo que eu gostaria que vocês ouvissem. Ou aquilo que vocês concordam que seria agradável de ouvir. E uma outra característica interessante e perigosa é que as pessoas que concordam, elas costumam falar daquilo que não praticam. Isso é algo que acontece e acontece e acontece e acontece. São um tremendo exemplo para compartilhar. Mas na hora de você acompanhar o que ela faz de fato, não faz 1/10 daquilo que ela diz fazer. Faças o que eu digo, mas não faças o que eu faço. Isso é super de Deus, não é? Hã? Isso é Jesus 100%, não é? E uma última característica que eu levantei aqui é: só tomam uma atitude se estiverem de acordo com ela. Eu tenho certeza, pelo número de igrejas em que eu já ministrei, que não tem nada mais moderno do que isso. É incrível, ou é crível, como em cada igreja que se vai, cada dia mais as pessoas só se movem, só fazem, só acontecem se elas concordarem com aquilo que está sendo colocado. Se eu concordo, eu me disponho. Se você não me convencer de que é bom, eu não vou fazer. E quando tem ideias, em geral tem ideias para você. Várias vezes. Entraram no meu gabinete e disseram: pastor,
eu estive orando e Deus colocou algo no meu coração que deve ser feito aqui na igreja. Não que nós devemos fazer, é que deve ser feito aqui na igreja. Porque eu concordo com isso. Maravilha, põe em prática. Não, mas não é para mim, é para o Senhor fazer. Falam do que não praticam e só praticam o que concordam. Essa turma, ela acaba buscando um tipo específico de pastoreio. Eu compartilhei isso com o pastor Ales, na verdade a palavra se baseia nisso. E nós temos dois tipos de pastoreio. Jesus aqui está colocando um deles e nós estamos vendo, começando pelo outro, pelo oposto. O pastoreio ocidental. Eu pessoalmente, a não sei pastorear ovelhas, vidas, eu nunca pastoreei ovelhas, nem toquei gado, nem fiz nada parecido. Mas eu sei que, de fato, com relação a ovelhas, existem esses dois tipos de pastoreio e são exatamente assim. O pastoreio, a moda ocidental, que é esse que move essa turma de concordantes, tem como característica principal a seguinte situação: as ovelhas vão à frente e o pastor vem depois tocando ou correndo atrás delas, ou quem sabe os dois. Então, o pastoreio ocidental, classicamente falando, para aquele pastor de ovelha, ele coloca as ovelhas na frente e ele vai atrás, tocando as ovelhas, e as ovelhas vão caminhando. De vez em quando uma desembesta vai para um canto e ele vai lá, ajeita, tem outra que empaca aqui, ele vai lá e empurra, a maioria é meio sonolenta, ele vai tocando. Esse é o tipo de pastoreio daquelas pessoas que ainda vivem movidas por aquilo que concordam, empacadas naquilo que é antigo, naquilo que é incompleto. As pessoas persistem em ficar no mesmo lugar, em só se mover se achar conveniência, se achar concordância. E isso é um troço surdo. É algo que não permite que a gente ouça o que é a vontade de Deus. E por que isso acontece? Porque a gente faz prevalecer a nossa. Muitas e muitas vezes o pastor tenta lá de trás: filhos, vamos acelerar o passo. Se não acelerar o passo, as piranhas vão comer a patinha de vocês atravessando esse rio. Vamos lá, força, corre. E o povo, para testar: eu não concordo, acho que nem piranha tem aqui. Esse cara está louco, está exagerando. Não, vamos devagar. E aí, de repente, uma comida engolida. Aí um pouco mal lá e perde uma pata. Quantas vezes eu e você perdemos a oportunidade de viver situações especiais da parte de Deus, porque a gente se colocou numa posição em que a gente tinha que ser convencido de que aquilo era de fato bom e agradável para nós. Quantas vezes o seu pastor, assim como o meu, teve que me cutucar: vamos. Quantas vezes? Isso é uma coisa terrível, porque além de provocar uma surdez contagiante, ela também gera insatisfação e frustração. Porque é um tal de buscar ser suprido e de tentar satisfazer as próprias necessidades, e cada um a sua, que é uma coisa inacreditável. Coisa de menino. Já viram criança quando dá chilique em shopping center? Alguém já assistiu? Já viram? Eu quero! Tem criança que eu vejo e digo assim: se fosse meu filho, hoje dava cadeia. Eu já fui orar por pessoas, por casais da igreja, que tinham vontade de jogar o filho pela janela, quando dava um chilique desse. Vontade literal de fazer. E eu fui lá: Senhor, aplaca a ira, porque senão ia voar criancinhas pela janela. Porque criança, quando cisma. Eu quero isso, eu quero aquilo, e é assim, e é agora, e bibibiba. Eu tenho duas crianças adultas, uma de 22 e uma de 24. E ainda hoje, quando eles teimam com alguma coisa, Senhor da glória. Mas eu tenho para eles 3 palavrinhas, 3 M's. My money, my house, my rules. Meu dinheiro, minha casa, minhas regras. Pronto. Não é simples?
Se Jesus voltasse e dissesse isso para você: criancinha, você que está se esparramando, estrebuchando, gritando, eu sou o Senhor, meu é o reino e minha é a vontade. Ponto, acabou. Continua esperneando quanto você quiser. Continua insatisfeito quanto tempo você desejar. Você acha que o seu esperneio, o seu escândalo, vai abalar o plano de Deus para a sua vida e para a minha vida? Nenhum pedacinho. Nenhum pedacinho. Graças a Deus. Mas coitado do pastor, vai aonde? Tinha uma musiquinha antigamente, né? Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Aí aonde vai as ovelhas, lá vai o pastor atrás. Empurra, 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 ladeira acima. O pastor que não percebe rapidamente que essa não é uma boa atitude, o cara se arrebenta, morre tentando fazer a igreja andar e a igreja não sai do lugar. A gente aprende com pastores mais velhos, e uma vez um me disse isso. Isso ficou na minha cabeça de um jeito que eu falei: Senhor, esse negócio é sério. Pastor que não aprende, que ficar empurrando a ovelha não funciona, o cara se esfalfa e morre. Esgotado, sem força, não tem como seguir adiante. Esse tipo de convencimento coletivo, esse tipo de situação que todos têm, geram coisas que não são as da vontade de Deus. E acabam gerando gente que não se submete e gente que não se compromete. Repare que as igrejas estão lotadas, gente. Eu falei que eu não ia ficar popular, eu avisei antes, tá bom? Vocês podem brigar comigo depois. O pastor de vocês é o Arles, eu estou tranquilo e sossegado, eu sou só um auxiliar aqui, então desçam a lenha. Mas é impressionante, é uma geração de gente que não se submete e que não se compromete. Fala, Jeová, né? As pessoas, desconsidera. É aquele anúncio do Cotonete Johnson, faz assim, ó. Entra de um lado, sai do outro e vai para o culto religiosamente, levanta o braço, papapá, não sei o quê, Senhor, biriri, bororó. Ouve a ministração, chora, sai, vira a esquina, igualzinho. Tudo que foi dito, valeu de nada. Se você precisa de alguém que tenha compromisso, e compromisso para mim começa num lugar, esse aqui que está de douradinho, chama-se gasofilácio. Aqui você começa a medir o compromisso da igreja. Como é que as pessoas se comportam diante de Deus? Se o bolso não se comporta, o resto não vai se comportar. Garanto para você. Falta dinheiro na sua vida, e você vai ver que a primeira coisa que você vai fazer é: Senhor, tem misericórdia de mim. Agora, na hora de vir aqui, Senhor, eu te reconheço, e compromisso número 1, o Senhor é meu compromisso número 1? Não. Compromisso número 1 é luz, água, telefone, hipoteca da casa, o seguro da casa, roupa nova, escola dos filhos, IPVA do carro, trocar o carro, viajar, sei lá. E depois o que sobrar, se sobrar, Senhor, não sobrou, me perdoe, eu já estou trazendo somente esse tantinho, mas o Senhor sabe que é de coração. E põe lá, porque é isso que você não ia passar fome. Meu amigo, você vai passar fome. Ah, vai. E muita. Porque você não se compromete com Deus. E não se compromete com Deus em mais nada. Porque você vem aqui e você quer o quê? Não prestar um culto ao Senhor, você quer receber. Se o louvor não foi bom, culpa da turma do louvor. Se a oração não foi boa, culpa de quem orou. Se a ministração não foi boa, culpa do martelo. Eu vim aqui para receber. Nunca se compromete. Mas eu preciso de alguém que ajude. Nunca. Eu lembro do falecido pastor Thomas Dawson, ele contava uma história lá na NTM, que ele, quando foi ungido pastor, depois de ter terminado o seminário, o pastor superior, sênior da igreja, chamou ele na sala e convidou. Agora deve conhecer a história, claramente. E disse assim para ele: eu tenho uma tarefa para dar para você.
E ele estava crente que a tarefa era pregar no domingo à noite. Aleluia, horário nobre. Vou inaugurar. Só que o pastor dele chamou ele e disse assim, olha, o negócio é o seguinte, aqui na igreja, não sei se você observou no final dos cultos, as pessoas não têm um hábito de higiene lá muito bom. E os banheiros ficam com um certo cheiro de xixi forte, que ninguém aperta a descarga. Então eu queria incumbir você de fazer esse serviço. Quando terminar o culto, espera que todos se vão, vá em cada vaso sanitário, são vários banheiros, e aperte a descarga de um por um para se certificar de que ficou tudo bonitinho. A igreja ficava uma semana fechada, tinha culto só uma vez por semana. E ele pediu isso para o falecido Dawson. E o Dawson tinha 2 metros e quanto de altura? 2 e qualquer coisa? 2 e 2. Corajoso esse pastor, amigo. Corajoso. Correu o risco de tomar uma de cima para baixo e sair de lá com um quente 2 fervendo. Imagina que hoje, o Alisson dissesse assim, tem uma oportunidade para você. Você hoje é o ministério das descargas. Aleluia! Quem? Ninguém. E esse negócio foi, e ele conta que um dia, ele morava 40 minutos da igreja, de carro, ida, 40 volta. E ele chegou em casa, sentou na cama, e fez, ai, Georgiana. Ela já olhou para a cara dele, ai, o quê? E esqueci de apertar as descargas. Vou voltar. Você está louco, que voltar 40 minutos para trás. Imagina, amanhã você vai para a cidade trabalhar, você vai lá, passa de manhã, mais cedo, abre a igreja, aperta a descarga, está tudo certo, acabou, pronto, resolvido. Não está resolvido. Eu tenho que apertar a descarga, eu tenho o compromisso de apertar a descarga. Ele conta que ele pegou o carro, 40 minutos para a igreja de novo, apertou a descarga, mais 40 de volta, quando chegou em casa não tinha quase que dormir, porque eram os outros 40 para voltar de novo para o trabalho. Mas o nome disso é compromisso, obediência. Só o obediente se compromete. Aliás, ele podia concordar com a Georgiana, estavam concordando entre si, e quando 2 concordam a respeito da mesma coisa, pode dar confusão às vezes. Porque acho que é concordar entre si. Não é assim que funciona. Não importa o que se faça, nada está bom. E tem mais. Hoje tem uma coisa muito, muito chata. Se desagradar, e facilmente as pessoas se desagradam, sabe o que elas fazem? Mudam. E muda, e muda, e muda, e muda, e muda, e muda. Quantas vezes achar necessário em busca daquilo que está procurando ou daquilo que concorda. Ah, agora eu concordo, agora eu fico. Eles vivem na chamada síndrome de Eutico. Conhece a síndrome de Eutico? Não. Paulo estava ministrando fazia um tempão. E o Eutico estava onde? Na janela, que o lugar era fresco, gostoso, né? Um janelão, bacana. Calor como está aqui, ele sentou na janela, jovenzão, recostou e estava lá escutando. E o Paulo não tinha 45 minutos, ou se tinha, esqueceu. E foram horas, né? E tome, e dá-lhe, e vai, e o Espírito falando, e Paulo, bah. Chegou uma hora que o Eutico estava, um olho na rua, meus amigos, passou do horário, rapaz, eu já tinha que ter ido, esse homem não para de falar, caramba, vai esfriar, aí eu vou perder a pizza, e ele estava agoniado, sentado na janela. Certa altura do campeonato, diz a Bíblia que ele adormeceu, e caiu para onde? Não foi para dentro da igreja, foi 4 andares para baixo, foram 4? Estabacou lá embaixo e morreu. Morreu. Ele não está concordando muito com aquele falatório. Morreu. Se não fosse a misericórdia de Paulo e de alguns irmãos, ele não tinha sobrevivido, porque foram lá e impuseram mãos e ressuscitaram o rapaz. Ele morreu. Ele morreu. Esse é o caso. Quantos de nós vivem nessa mesma síndrome? Um olho lá e outro aqui. Você quer ver o pessoal perder a atenção? Alguém dá uma freada brusca lá agora. Vai ter ninguém olhando, prestando atenção. Está todo mundo de olho lá no que aconteceu. Imagina que fosse Jesus aqui no meu lugar. E imagine que se eu estou falando aqui e não for em nome dele, não vale nada o que eu estou dizendo. Vocês iam olhar para o lado de lá? E estou falando leve, figuradamente.
Porque nós podemos levar isso a um exponencial muito maior. Nós olhamos para fora em muitas situações bem piores do que uma freada brusca. É um olho no que acontece lá e outro no que acontece aqui. E depende de onde eu concordo, eu vou. Se o sol está melhor, eu concordo em ficar na piscina até mais tarde e não vou no culto. Nunca aconteceu isso com você. Nem comigo. Se hoje tem jogo de São Paulo e do Corinthians, eu sou São Paulino, o Ares é corintiano. Misericórdia. Ô dureza. Não venham. Eu tenho que assistir o jogo. Vocês podem achar absurdo, mas é a mais pura verdade. Façam uma análise crítica. Quantas vezes por um motivo banal. Chuva. Não vou. Está chovendo, vou me molhar. Já aconteceu com você? Essa é a turma que o pastor empurra. Empurra, 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 empurra. É a turma que vive que nem caranguejo. Só anda para trás. Nunca progride. Nunca se completa. Lembrando do pastor da comunhão, Cristóvão, me permita fazer um parênteses rápido. Foi ele pregar em Autônia, na igreja de um outro amigo nosso. E ele estava falando do crente que anda para trás. Ele engatou então o moonwalk do Michael Jackson. Só que o púlpito do pastor Marquinhos era cheio de quebra-galho, de fio elétrico com fio de cabo de som, e uma igreja pobre, tão humilde, que a totalidade da igreja era de ex-prostitutas e de boias frias. E ele perguntou, você sabe como é que o crente anda para trás? E fez lá o moonwalk, primeira vez. E olhou para o povo, crente que o povo estava com ele, vocês conhecem? É o passo do Michael Jackson. Vocês conhecem o Michael Jackson? Ficou todo mundo igual vocês olhando assim para mim. Vocês conhecem o Michael Jackson? Ele repetiu, e o povo? Ele engatou o moonwalk de novo. E no segundo moonwalk ele estourou, deu um pipoco, foi embora a única caixa de som que tinha na igreja, apagou a luz, virou um banzé no oeste. Ricardinho está rindo que o Marquinhos contava isso chorando de rir. O pastor de Autônia é um carioca daqueles engraçadíssimos. Quantas vezes o pastor não tem que fazer o moonwalk para ver se as ovelhas vão e não vão e arrebenta tudo que é quebra-galho no meio do caminho. Quando a coisa desanda, desanda. E desanda para todo lado. O que acontece quando tem uma turma assim, é que o pastor acaba concedendo, 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 concedendo. E a igreja, ó, tome concordante. Aí de vez em quando vem um doido, convida um mais doido do que eu, que sou eu, e bota aqui para dar uma apertadinha. Lembrar que o nosso negócio é outro. Nós estamos numa outra unção, num outro mover. Isso aqui é coisa para gente incompleta, para criança. Nós já estamos noutra fase. Se você não pegou os estudos do Roberto, pega, rapaz, é coisa de Deus. Está na internet, vai lá, baixa. Gasta o seu tempo que vai ser investimento. Está na hora de a gente partir para o lado do Senhor, para a porta aberta, que o Ares colocou aqui. Agora, nós somos, na maioria das vezes, concordantes. Mas eu perguntei a vocês lá no comecinho, e eu acho que vocês já esqueceram, se todos aqui eram do Senhor, tinham entregue voluntariamente a sua vida ao Senhor. E que eu me lembre, eu não vi nenhum braço abaixado. Certo ou errado? Ou, perdão, levantado. Isso, levantado, bem observado. Porém, alguém que pertence a alguém, não tem mais vontade própria até onde eu saiba. Certo ou errado? Até onde eu sei está escrito, nós fomos comprados. Vou repetir. Comprados. Já choquei muita gente com essa história. Nego diz assim, todo mundo tem seu preço. Eu digo, eu sou o primeiro. E tem mais, já fui comprado. E aí o pessoal se escandaliza. Como? Você está louco? Como é que você... Fui, o Senhor pagou o preço lá na cruz do Calvário. E você não pode cobrir o lance. Pronto, eu tenho dono. Como é que eu posso, tendo dono, exercer a minha vontade sobre a dele?
Vocês já viram alguém contrariar a ordem de um rei? Os que fizeram, eu conheço, foram decapitados. Vocês já viram alguém contrariar um sargento, um tenente, um coronel? Vai em cana. Por isso, a nossa atitude correta, sabe qual é? Obediência. A nossa atitude correta é seguir a determinação do Pai. Filhos emancipados, abençoados, eles obedecem, eles ouvem, eles seguem ao Pai. E por isso, eles recorrem e vivem num outro tipo de pastoreio. O original. Chama-se pastoreio oriental, que é o oposto do ocidental. Sabe como é que funciona? Não? Sabe quem vai na frente? É o pastor. E ele fala, ele declara a palavra do Senhor ao povo. E sabe o que o povo faz? Segue. Simplesmente segue. Não importa para onde. Simplesmente segue. O Senhor vira para Abraão, o amigo de Deus, diz assim: Abraão, sai do teu conforto, da parentela, você está com muito bem estabelecido, bacana, mas quer saber de uma coisa? Levanta e vai. E Abraão diz: só vou se o Senhor me disser para onde eu vou. Fez o que, Abraão? Levantou e foi. E largou o irmão, e largou o pai, e largou parentela e seguiu em frente. Largou um negócio próspero, estabelecido, e levantou a tenda e foi embora. Deus chega para Noé. Nós estamos aqui num dia chuvoso. Não chovia, chuva não existia. Ele diz assim: constrói um barco porque o mundo vai ser inundado. Inundado como? Uma inundação provocada por chuva. Noé perguntou: mas o que é chuva? Se o senhor não me disser, como é que eu vou fazer um barco? Olha, o que tiraram de sarro de Noé não foi pouco. Se ele tivesse dado ouvido a todo mundo, e foi dia após dia, ano após ano, construindo a bendita da arca, e o pessoal na orelha dele. E ele construiu a arca para uma inundação por chuva onde não existia chuva. O Senhor Deus chega para Jesus e diz assim: vai, e você vai morrer na cruz. E ele diz: seja feita então a tua vontade e não a minha. E ele está dizendo isso porque se ele fosse expressar dele, ele ia ser obediente. Disse: olha, por mim, olhando esse povo, passa de mim esse cálice, Pai. Esses caras não valem a pena. Mas como eu não tenho vontade, eu pertenço a alguém e eu pertenço a ti. Esquece, nem falei nada, pouco importa. Vamos em frente. E vai o pastor, e eles reconhecem a sua autoridade. Sabem quem é o Senhor e caminham no seu chamado. Eles o seguem. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. E mais do que isso, somente a obediência leva a Deus. Só a obediência. E só para a gente concluir, a turma da obediência ela tem características muito estranhas, muito diferentes. Repare que os obedientes são todos malucos, vivem de esperança e vivem de fé. Completamente doidos. Eles preferem servir ao invés de ser servidos. Respeitam e reconhecem a autoridade sempre. E agem com mansidão de coração. Humildes e sensíveis, eles colaboram sem reclamar ou esperar algo em troca. Nada de campanha de 7 semanas, ofereça tanto que você vai receber tanto, e vamos fazer isso, que acontece aquilo, e o pauzinho daqui, e a cruzinha de lá. A televisão está permeada disso. Mais estranhamente, eles gostam de se relacionar com desconhecidos. E falam para ele, compartilham com eles a sua intimidade. São espontâneos, fanáticos e dispostos. O povinho estranho.
Eu gosto quando dizem para mim, se você é fanático, eu sou mesmo. Super fanático, você não tem ideia. Sou fanático pelo Senhor. Eu podia passar o resto da minha vida agradecendo e eu nem chegar 1/10 de algo pequeno que o Senhor já tenha feito. E não é lugar comum, não, é fato. Olha para a sua própria vida. O que Ele fez por você hoje, no dia de hoje, você vai passar o resto da sua vida agradecendo e não vai saber. Quer saber o que mais? Você nunca vai saber o preço que Ele pagou pela sua vida lá na cruz. E isso, no meu humilde ponto de vista, é a razão além do suficiente para você passar o resto da sua vida prostrado em gratidão e em obediência. É outro nível de pastoreio, outra condução. Ovelhinhas branquinhas, imaculadas. Me presentearam com uma, minha esposa me deu uma que se aperta o bracinho, ela declara o Pai Nosso. Aí eu botei nela um vidro em cima, que é para não sair correndo e fugir. Era a única branquinha, certinha, que fazia tudo bonitinho. Aí eu botei um vidro nela. Aí ela não sai correndo, então ela está assim, exposta dentro de um vidro. É a minha ovelhinha. E sabe o que acontece com essa turma, não? O pastor é um felizardo, um bem-aventurado. Ele tem a autoridade e exerce ela com mansidão e com amor. Por quê? Porque ele fala da parte de Deus. Ele convoca as pessoas proclamando a palavra de Deus e elas ouvem e obedecem. É ato contínuo. Ele abre o caminho e elas espontaneamente o seguem com alegria. Reparem que não há esforço envolvido. Somente confiança e amor. Você sabe onde é que os caras vão chegar, não? Lá onde o Ars gosta, nos braços do Pai. Sem força. O dia da volta, seja qual for o dia, aleluia, assim mesmo. Eu sempre disse para os meus filhos, e para o povo lá na igreja, eu dizia o seguinte: para mim o melhor prêmio vai ser poder ouvir. Se eu puder ouvir isso, acabou. Não quero saber de mansão celestial, se tem piscina, se tem sauna, se tem ou se não tem. Mas se ele disser para mim, servo bom e fiel, rapaz, meu joelho treme só de pensar. O meu treme só de pensar nisso. No meu ponto de vista, não tem prêmio maior. Obedecer. Prêmio maior, presença do Altíssimo. Servos bons e fiéis. E como disse o texto lá no começo, entrarão pela porta e serão recebidos pelo Senhor. O Senhor vai te receber. Agora a pergunta de novo para a pessoa que está do seu lado, só para encerrar. O que é que você prefere ser? Obediente ou concordante? Posso falar uma coisa para você? Põe em prática. Falar só não resolve. Então, para que isso fique gravado no coração de vocês, e para que a gente possa realmente, num ato profético, exercer esse tempo que a gente teve juntos aqui, eu gostaria de pedir, não combinei nada com ele, espero que ele não se aborreça, que o pastor Lares e a pastora Lina, como autoridade máxima aqui na igreja, como nossos pastores, pudessem orar por todos nós em pé, cada um no seu lugar, porque nós vamos tumultuar a frente da igreja, não tem lugar para todo mundo, e eu de coração gostaria que todos pudessem participar, para que nós nos rendêssemos à autoridade deles e pudéssemos de coração declarar obediência. Dizer, olha, nós confiamos que Deus fala através da sua vida. E o que Ele fala é bom para a minha vida. E esse negócio funciona. E eu vou botar em prática. Se você não tiver disposição, por favor, não fique chateado, não se sinta obrigado. Fica sentado, não tem problema algum. Da minha parte, eu não sei os outros, eu não vou nem olhar para você, não vou ficar te recriminando, em absoluto. A minha proposta é que você faça isso profeticamente, de coração. Creia que o pastor e a pastora eles vão declarar aqui, eles vão declarar na minha vida e na sua vida com a autoridade de Deus. Para que aquilo que nós ouvimos aqui durante esses 40 ou 40 e poucos minutos, faça um efeito, hoje, agora, já, nesse instante, na minha vida e na sua vida. Amém?
Então eu queria convidar o pastor Lales, pedir para ele, a pastora Lília também está aqui, os dois, como autoridade, orarem por nós, para a gente poder colocar isso aqui em prática de verdade. Papai, um dia o Senhor apareceu para mim com um cetro e uma toalha e me deu 2 ordens: sirva e governe. Eis-me aqui, Senhor, para cumprir a tua vontade. Sim, Deus. Eu oro em humildade de coração, Senhor, com talvez uma humildade que eu ainda nem alcancei, mas eu oro, Senhor, declarando aqui que eu nada posso sem Ti, que sem o Senhor não iremos a parte alguma. Se Tu não estiver conosco, não nos moveremos. Que seguimos a Tua voz nesse lugar, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor me conceda o privilégio, a graça de ouvir Tua voz, de poder discernir a Tua voz no meio de muitos ruídos que o mundo possa trazer. Que a Tua voz prevaleça, que possamos estar atentos a ela, que possamos seguir pelo caminho que o Senhor nos orienta a seguir. Eu oro para que o Senhor faça de mim uma inspiração para esses Teus filhos, Senhor. Todos aqui, Senhor, dependemos de Ti. Eu, mais do que todos, dependo de Ti. Eu e minha casa. E eu te peço em nome de Jesus, de todo o coração, que possamos todos os dias discernir bem o propósito, o centro da Tua vontade, a direção a ser seguida. Nos dá, Senhor, por graça e por longanimidade, nos dá indicações, nos dá, Senhor, guia. Ó Espírito Santo, abrimos o coração para ouvir da Tua parte. Eu quero declarar aqui a bênção de Deus sobre todos esses que nos têm acompanhado e concordam conosco e obedecem a nossa voz como sendo a Tua voz. Pai, eu oro para que aqueles que discordam de nós possam ter o coração tratado, que o Senhor possa colocar cada um no seu perfeito lugar de encaixe, que mais do que concordantes, o Senhor ache em cada um aqui um coração contrito e quebrantado, obediente e que confia, que se dispõe, pronto a obedecer, a começar por mim, Senhor, prontos a obedecer a Tua direção. Tu sabes, Senhor, que eu tenho declarado isso. Se eu fosse Deus, eu teria feito barbaridades. Graças eu te dou porque eu não sou, porque eu não tenho esse poder. E eu te peço, Pai, que o Teu poder possa ser aperfeiçoado na minha fraqueza, como diz a Tua palavra. E que aqui nós todos possamos declarar, somos fortes no Senhor. E nos conduziremos por causa disso. E nós obedeceremos por causa disso, por causa da fortaleza do Senhor na nossa vida. Porque sabemos quem somos e sabemos quem Tu és. Olha por nós, Senhor, na comunhão cristã. Olha por nós. Olha por nós, enxerga por nós, ouve por nós. Sente por nós, Senhor. Nós Te precisamos. Nos rendemos a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a nos sujeitarmos uns aos outros em amor. Ajuda-nos a obedecer não apenas a Tua voz, a voz do Teu Espírito, mas obedecermos às autoridades sobre nós instituídas. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos mais servir do que ser servidos. Ensina-nos, Senhor, e ajuda-nos a de todo o coração nos matricularmos na escola da obediência, Senhor. Perdoa quando somos tão voluntariosos, quando queremos fazer as coisas à nossa maneira, do nosso jeito, quando queremos e quando ficamos às vezes emburrados, quando as coisas não acontecem quando desejamos, e às vezes ficamos até magoados contigo, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Nós queremos nos arrepender, Senhor, e queremos Te pedir que o Senhor nos ajude, Pai. Ajuda-nos como esposas, ajuda-nos como
como filhos, ajuda-nos como irmãos. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir Tua voz e a Te seguir em todo tempo, em todo lugar, dentro, fora da igreja, com chefes, onde quer que estejamos, Senhor. Ajuda-nos quando nós ficamos contrariados, quando nós não queremos obedecer, Pai, porque o Senhor conhece e sabe como somos, Pai, e nós nos contrariamos com tanta facilidade, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a tomar a nossa cruz, a negar a nós mesmos. Nós precisamos tanto disso, Senhor. O segredo para bem viver está aí, Senhor. O Senhor deixou no seu manual. Então, ajuda-nos, Pai. Nós precisamos e te pedimos. Trata conosco, Pai. Trata conosco hoje. Para que nós possamos nos humilhar diante da tua poderosa mão. E em tempo oportuno sermos exaltados. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.